Vamos encerrar essa trilogia que eu comecei aqui há 2 semanas atrás sobre esse texto de João capítulo 7, nos versos 37 a 39. Ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e chamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. E aí eu disse a vocês que eu falaria aqui sobre 3 elementos que aparecem nesse texto. A água, que é a referência mais direta que Jesus faz, a obra que ele faria em nós, fazendo com que brotasse em nós a fonte de água viva, essa transformação interior, essa mudança interior, essa presença do Evangelho, que muda a gente por dentro e transborda para que nós sejamos uma bênção para outras pessoas, uma bênção da graça de Deus para outras pessoas. Jesus não falou de uma lagoa que fica dentro da gente, nem falou de um tanque, nem falou de uma pia cheia d'água. Ele falou de uma fonte que jorra, de uma fonte que nunca termina e que jorra, e que, a partir de nós, chega a outras pessoas, mas que começa fundamentalmente em nós. Nada na nossa vida cristã acontece se não começar primeiro em nós. A mudança em nós, a transformação em nós, a sensibilidade em nós, o amor em nós, a misericórdia em nós. É em nós que isso acontece, é por dentro de nós que essa transformação se dá, para que então ela se torne uma fonte que alcance outras pessoas. Essa é a água. Depois nós falamos do que eu estou chamando de ar, simplesmente porque a palavra espírito, no hebraico, a palavra ruach, é a palavra que significa ar. Significa ar, significa sopro, que é você produzir ar. Significa fôlego, que é esse ar que nos mantém vivos, o fôlego da vida, o fato de nós respirarmos. E essa palavra espírito, que significa ar, fôlego, sopro, Jesus Cristo se refere ao Espírito de Deus que é enviado a nós, diz o texto inclusive, por se tratar de um livro que foi escrito a posteriori desses acontecimentos, foi escrito a posteriori de Pentecostes, foi escrito a posteriori dos primeiros dias da igreja primitiva. Tudo isso já tinha acontecido, o ministério de Jesus já tinha acontecido, o início da igreja já tinha acontecido, a descida do Espírito Santo já tinha acontecido, o Evangelho de João é o evangelho mais tardio. Os evangelhos todos praticamente datam aí dos anos 65 a 70, provavelmente o Evangelho de João é mais um pouco posterior a isso. Então tudo isso já tinha acontecido. Então por isso que ele está dizendo, olha, ainda naquele tempo, quando Jesus disse isso, o Espírito não tinha vindo ainda sobre a igreja, não havia acontecido o que aconteceu no dia de Pentecostes, narrado em Atos 2, que é a descida do Espírito sobre a igreja, a partir do momento em que o Espírito passa a habitar na igreja, ou passa a habitar em nós. Não é nas coisas, não é nos lugares. O Espírito Santo não habita lugares, o Espírito Santo não habita coisas. O Espírito Santo habita pessoas. O Espírito Santo usa pessoas. E esse ar, esse fôlego, esse sopro de Deus, faz com que aconteça conosco e nos dá capacidade em nós de sermos justamente esses portadores dessa água e dessa fonte de água-vida para outras pessoas, que tem a ver, a obra do Espírito Santo em nós, tem a ver fundamentalmente com o fato de vivermos o seu fruto no nosso dia a dia. O Espírito Santo, ele vem para equipar os cristãos com certos dons ou com certos carismas
que tornam úteis o serviço do cristão, facilitam o serviço do cristão, e vêm para fazer em nós a fruteira do Espírito. Temos em nós esse fruto das virtudes. E o que caracteriza essencialmente a vida de um cristão é esse fruto transformado em prática. O que caracteriza a presença do Espírito em nós é esse fruto transformado em prática. Essa é a base de tudo. Quando o apóstolo Paulo estava escrevendo a carta aos Coríntios, falando sobre dons, porque raramente se usa essa questão dos dons, raramente. Não era uma preocupação dos apóstolos. Se tornou uma preocupação neurótica e excessiva depois de movimentos posteriores ao apóstolo Paulo. Mas na época em que Paulo escreveu sobre dons, não era uma preocupação. Paulo vai falar sobre dons na carta aos Coríntios, Paulo vai falar alguma coisinha. Na carta aos Coríntios é onde ele é mais prolongado, porque lá tinha muita confusão, estavam bagunçando um monte de coisa, usando dons para exibição e dividir as pessoas entre os mais espirituais são os que têm dons, os outros são carnais, esse tipo de coisa que estavam fazendo. E que o apóstolo Paulo resolveu dar uma ajeitada nisso, dar uma organizada nisso. Então ele se prolonga um pouco mais falando dos dons. Em Efésios, ele fala disso num tantinho que cabe em 3 ou 4 versículos. Em 3 ou 4 versículos da carta toda de Efésios. E vai se referir a dons espirituais ainda, o que nós temos a referência é o apóstolo Pedro, falando alguma coisa também sobre os múltiplos dons da múltipla graça de Deus, na sua múltipla dispensação para conosco. É o que a Bíblia fala sobre dons. Não é nada essencial, não é nada indispensável. O que é essencial, o que é indispensável, o que o Novo Testamento fala do início ao fim, é do fruto do Espírito. Jesus começa o Sermão do Monte, que é um sermão totalmente ético, começa falando das bem-aventuranças, que têm justamente as virtudes, as bem-aventuranças são virtudes éticas que nós vivemos, que são justamente as virtudes que aparecem no fruto do Espírito de Paulo. E mesmo em Coríntios, enquanto Paulo está falando dos dons espirituais, ele diz assim: se vocês tiverem que pedir algum dom a Deus, peçam o dom do amor. E aí ele escreve um poema, que a gente não tem certeza se foi Paulo mesmo que escreveu aquele poema, ou se é a letra de um cântico que se cantava nas igrejas, ou se ele extraiu de algum outro escritor que havia escrito aquilo. Mas aquilo é um poema. E como todo poema, tem figuras de linguagem, tem figuras de expressão. É um poema que as igrejas normalmente cantam quando tem casamento, que é 1 Coríntios 13. Inclusive tem um compositor popular que já é falecido, Renato Russo, que fez uma adaptação belíssima de 1 Coríntios 13. Eu vou dizer para vocês, eu não conheço nenhum cântico de igreja mais bonito do que a adaptação que o Renato Russo fez para Coríntios 13, que dava para qualquer igreja cantar, sabe? O pessoal às vezes divide muito o que é coisa que só pode ser usada em igreja. Eu não vejo problema nisso, tem muita coisa. O dia que a igreja quiser cantar Como é Grande Meu Amor por Você, do Roberto Carlos, que não é um autor não é um compositor que eu aprecie, mas tem muita gente que gosta, não tem nada naquela música que vá contra nada do que a gente prega e ensina sobre amor. E o Renato Russo fez uma adaptação belíssima de 1 Coríntios 13, que é um poema. É um poema em que Paulo exalta o dom mais importante, que é o dom do amor. E isso me leva a dizer algumas coisas. Primeiro, mais preocupados do que em ter dons do Espírito,
é nós sermos o dom do amor do Espírito para as pessoas. Essa é a primeira preocupação que devemos ter. Outra coisa que eu disse aqui, no domingo passado, e repito hoje, porque foi interessante, essa semana eu tive vários retornos sobre o que eu falei domingo passado aqui. Recebi algumas mensagens de WhatsApp, alguns e-mails, algumas pessoas que se encontraram comigo pessoalmente. Eu fiquei feliz de ter sido entendido, porque a maior frustração do pregador é que 90% do que ele fala não é entendido. É ouvido, mas não é processado, e muito menos se transforma em resultado prático na vida das pessoas. Isso é a frustração que todo pregador vai levar para o resto da vida. De 40 minutos de mensagem, se as pessoas ouvem 10, é muita coisa, se prestam atenção em 10 minutos. Se vão conseguir botar em prática 1 minuto do que foi falado, já é uma grande vitória. Essa semana eu tive uma alegria muito grande de conversar com algumas pessoas que entenderam direitinho. Eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp de uma conhecida da Beth Ribeiro, que fez um testemunho, a Beth me encaminhou, fez um testemunho sobre o que ela ouviu e de que maneira ela estava aplicando aquilo. Eu fiquei feliz de ter entendido. Encontrei essa semana com uma pessoa que estava me contando, olha, pastor, aquilo que o senhor disse, que o maior milagre que acontece na vida da gente é a gente ser um instrumento da graça de Deus para outro. E aí me contou a experiência de uma pessoa que estava tentando prejudicá-lo um tempão. E aí quando ela estava numa situação que ela podia ter enquadrado a pessoa, se vingado da pessoa, pagado com a mesma moeda, devolvido do mesmo tamanho, ela fez um bem para essa pessoa. Ela disse, eu podia ter dito um monte de coisas, eu não falei nada. Pelo contrário, eu fiz um bem a essa pessoa. E eu saí de lá me sentindo tão bem, tão vitoriosa. E aí eu entendi direitinho o que o Senhor falou. Não tem mar vermelho que se abra diante de nós, que tenha o valor de você conseguir reter uma ofensa na sua boca e, em vez de ofender a pessoa, você abençoar a pessoa. Isso vale mais que qualquer mar vermelho aberto, que qualquer Lázaro ressuscitado, que qualquer multiplicação de pães. Esse é o milagre mais poderoso. É quando você, pelo fruto do Espírito, consegue ser uma bênção para a pessoa. Quando você não precisa ficar de joelhos, orando e jejuando o dia todo. Quando a sua melhor oração é amar. Quando o seu jejum mais importante e significativo é perdoar alguém. Quando a sua vigília mais importante da vida é demonstrar misericórdia para alguém. Isso é o mais importante. E aí o que acontece aqui é que Jesus então diz, isso aí é a marca do Espírito na presença de uma pessoa. Não é quantos demônios você exorciza nos outros. É quantos demônios você exorciza de você. Nós temos de ser exorcistas de nós e não dos outros. Enquanto eu ainda guardo rancor contra alguém, enquanto eu tenho raiva de alguém, tenho ódio de algo, enquanto eu ainda fico semeando pensamentos de ressentimentos, de amargura, enquanto eu quero me vingar, enquanto eu não consigo nem olhar para a cara da pessoa, eu estou cheio de demônios que preciso me exorcizar deles. Aí eu fico me preocupando muito com os demônios dos outros e me esqueço dos meus demônios, os meus demônios que não me deixam amar, que não me deixam perdoar, que não me deixam ter misericórdia, que me tornam uma pessoa fria, insensível, legalista, que só sabe julgar os outros, pisar nos outros, ofender os outros, que me sinto a palmatória do mundo, que me sinto a pessoa mais certa do mundo, que acho que eu tenho razão sempre, que outro é um pobre coitado, sem Deus, sem evangelho, e eu é que sou
o representante de Deus, eu é que sou o mensageiro de Deus, e coisas desse tipo. Enquanto eu estiver cheio desses orgulhos, vaidades e arrogâncias, eu estou cheio de demônios que precisam ser exorcizados. Não é o Espírito que habita em mim. Então, o grande desafio do Espírito habitar em mim é essa capacidade de viver a graça de Deus em relação aos outros, de poder perdoar, de ter misericórdia, de ser acolhedor. E aí entra esse terceiro elemento que aparece aqui. Eu chamei de água, de ar, e agora eu vou chamar de terra. Que é a maneira mais prática como isso pode acontecer, porque todos nós estamos na mesma condição em que Jesus estava. O texto começa dizendo que Jesus estava numa festa, estava com outras pessoas, era um elemento, Jesus era um elemento da terra. Ele era um judeu, tinha os costumes e hábitos judaicos, pertencia à religião judaica, participava dos ritos e dos encontros religiosos judaicos, das festas judaicas. O judaísmo era uma religião muito festeira, tudo eles faziam festa, e festas longas, que duravam dias. Essa festa dos tabernáculos aqui durava uma semana festejando. Aí o povo ainda reclama do carnaval, que dura só 4 dias. Uma semana festejando, sabe, dançando, cantando. E Jesus participava. O primeiro milagre que Jesus fez foi numa festa de casamento, em que ele estava, ele e os discípulos. Eu acho que eu nunca serviria muito para ser do judaísmo daquele tempo, porque quem me conhece bem sabe que eu sou uma pessoa que não gosta de festa. Não é exatamente festa, eu não gosto do burburinho, sabe? Muita gente ali acumulada, todo mundo falando, etc. Aquilo começa a me dar uma ansiedade, um negócio assim. Então eu não gosto muito, não. Aqui eu tenho uma desculpa muito boa para não participar, porque eu digo assim, ó, se eu for numa festa, eu tenho que ir a todas. Então não vou a nenhuma e descontento todo mundo ao mesmo tempo, sabe? Mas eu não sou mesmo dado a festas, nunca fui. Mas Jesus era. Jesus era tão ligado à festa, a comer junto, a sentar na mesa junto, a estar junto com as pessoas, que os fariseus, para colocarem em dúvida o que Jesus estava fazendo, diziam lá para os outros, esse mestre de vocês, esse é um festeiro, é um beberrão, é um comilão. Era uma maneira de tentar descaracterizar Jesus. Então, era a participação sempre frequente de Jesus. Onde convidavam para ele ir comer, ele ia. Há vários e vários relatos nos evangelhos de Jesus sentado à mesa com as pessoas. E dessas festas todas. Fora aqueles que ficavam tão felizes de se encontrar com Jesus e se sentiam tão abençoados que ofereciam a ele almoços especiais, refeições especiais, como foi o caso de Zaqueu, por exemplo, que ofereceu Mateus. E ele estava em todas, ele ia, ele participava. Jesus não era um monge. João Batista era. Nós temos indícios históricos de que João Batista pertencia a uma ala do judaísmo que era a ala dos essênios, dos monges essênios. Você tinha essênios que viviam em comunidade, em retiros cenobitas, que eram mosteiros de essênios, como, por exemplo, Qumran, onde foram achados os famosos manuscritos do Mar Morto. Era um antigo mosteiro essênio. E João Batista, que tinha todo o ascetismo dos essênios, comia só gafanhoto e mel silvestre, vestia-se pobremente, ele não participava da comunidade essênica, mas era um essênio ermitão, um essênio retirado nos desertos. João Batista, sim, não participava de festa,
não ficava se envolvendo socialmente com as pessoas, porque ele era um monge essênio. Ficava no deserto, recebia as pessoas que às vezes iam lá para ouvi-las, batizava essas pessoas. Jesus não, Jesus tinha uma vida social ativa. E é isso que eu quero dizer para vocês. Nós não temos os rios de água viva em nós, e nem temos o fruto do Espírito, o Espírito em nós produzindo o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, bondade, benignidade, paciência, autocontrole, tudo ligado à ética, tudo ligado à vida virtuosa. Nós não temos isso em nós para reter conosco, mas para influenciar pessoas e para fazer o bem às pessoas com esse dom que temos em nós. E a única maneira de nós influenciarmos pessoas e fazermos bem às pessoas é no convívio. O Jesus estar numa festa, ou essa referência que nós estamos aqui fazendo, a estarmos na terra, assim como Jesus era um homem da terra, que convivia com os seus. Provavelmente Jesus, lá da sua infância até os 30 anos, quando começa o ministério, teve uma vida tão comum que nada nessa fase os evangelistas acharam interessantes narrar. Nada, não havia nada. Jesus Cristo, da sua infância lá, da última vez em que ele aparece em Lucas com 12 anos, quando Maria e José se perdem dele, até quando ele começa o seu ministério aos 30 anos, não se diz mais nada sobre ele. Aí alguns ficam confabulando, esse tempo Jesus foi à Índia entrar em contato com religiosidades orientais. Outros dizem, não, Jesus Cristo ficou em jejum absoluto. Imagina, uma pessoa em jejum absoluto de 12 aos 30 anos, não precisava nem da cruz para morrer, já tinha morrido antes. Então ficam fazendo essas conjecturas. Olha, você sabe por que os evangelistas não falam nada de Jesus dos 12 aos 30 anos? Porque foi uma vida tão comum, e que se fez alguma coisa que se destacasse, nenhum evangelista achou interessante contar aquilo. Aí depois, aos 30 anos, ele começa o seu ministério, começa a se destacar, começa a criar problemas com a família. Jesus era um homem da terra que, inclusive, na sua família, tinha problemas como todos nós temos. A gente tem informações que, por exemplo, os irmãos e as irmãs de Jesus não criam nele. E tem um texto extremamente significativo de Jesus na casa de Pedro, falando, curando e etc. E aí chegam Maria com seus irmãos, tentar demovê-lo daquilo, tentar levá-lo para casa, tentar dizer, para com isso. Até então ele tinha tido uma vida tão comum, provavelmente ajudando a família lá, o pai havia morrido, José não aparece mais, Maria então ficou viúva logo depois daqueles acontecimentos narrados na infância de Jesus. Jesus era o primogênito, teve que assumir o sustento da casa, fazia móveis, visitava as casas das pessoas para consertar as coisas. Uma vida comum, trabalhando, comendo, cuidando da família. E aí quando Jesus começa com aquele negócio de pregar, de viajar, ministério itinerante para falar para outras pessoas, outras cidades, outras aldeias, a família se ressente. Fala, que aí, ficou doido? E tem esse texto de Maria com os irmãos indo à casa de Pedro. Para com isso, vamos embora. Está causando constrangimentos. Claro que estava causando constrangimentos. O Evangelho de Marcos fala que os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, os sacerdotes, todo mundo começou a ficar incomodado com aquilo que Jesus estava fazendo, começou a reunir muita multidão ao redor dele, não entendiam direito o que ele estava falando. E com certeza iam lá perturbar a família dele. Com certeza iam perturbar Maria. O seu filho enlouqueceu.
Com certeza, o chefe da sinagoga que os irmãos de Jesus frequentavam, falava com ele, o irmão ficou doido? Vocês têm que falar com ele para ele parar com isso. O que está acontecendo? Essa questão de conflito familiar, Jesus teve que viver, porque ele era um homem da terra, como qualquer um de nós. E é nesse ponto, então, que eu quero finalizar essa trilogia dizendo o seguinte: olha, nós temos em nós a fonte da água viva. Nós temos em nós esse poder do Evangelho. O Senhor Jesus não apenas nos deu água para beber, para saciar a nossa sede da existência, do sentido da vida, da eliminação da culpa, do conforto e do alento pela falibilidade da vida terrena. Essa água que Ele nos deu foi para se transformar em nós uma fonte. Nós temos em nós uma fonte da qual outros podem beber. Não é para ficar retida conosco. Segundo, nós temos em nós o Espírito Santo que traz para nós e opera em nós para que vivamos as suas virtudes. Para que sejamos pessoas com amor, com paz, com alegria, com longanimidade, com bondade, com mansidão, com autocontrole. Ou então, no paralelo das bem-aventuranças do Sermão do Monte, para que sejamos humildes, mansos, justos, pacificadores, misericordiosos, resistentes na perseguição. Tudo isso é fruto do Espírito. Tudo isso é a nossa virtude ética. Então, o que Jesus nos deu da sua fonte em nós, e o Espírito Santo que habita em nós, não é para fazer a gente sair abrindo mar vermelho em cada esquina. Não é para fazer ninguém sair ressuscitando Lázaro em cada quarteirão. O fruto do Espírito e essa fonte de água viva existem em nós para que nós, como pessoas da terra, que convivemos com outros, possamos estender aos outros os benefícios dessa água viva que temos em nós e desse fruto das virtudes do Espírito que habita em nós. Por isso estamos aqui. E esse é o grande desafio que o Evangelho nos coloca. Nos convívios que temos. E não é fácil. Os convívios familiares, o próprio Jesus teve conflitos com seus familiares. Como eu disse, em nada ele se diferencia de nós. E também nas nossas coexistências e convívios com colegas de trabalho, vizinhos, pessoas que façam parte do nosso círculo social. E quantos mais nós viermos a conhecer, e com quantos mais nós viemos a conviver, a nossa missão é usarmos essa água, essa fonte que o Evangelho trouxe para dentro da gente, e esse fruto de virtudes que o Espírito Santo coloca dentro da gente, para abençoarmos as pessoas nesse sentido da ética, da virtude, do amor, da misericórdia, da solidariedade, da ajuda, do auxílio, do amparo. Nessa área é que está o nosso grande desafio como cristãos. Não é sabermos a Bíblia de cor. E não é sabermos todos os hinos do Inário de cor. Isso pode ser até bom, tem seu lugar, mas a essência não é essa. A essência não é sair perturbando as pessoas com nossos discursos religiosos. Uma vez eu estava
Estava na praia lá com o Jussara e tal, mas estava conosco uma pessoa lá, junto com a gente ali, que é outra coisa também que eu não gosto, é praia. Sou um paulista de raiz. Por mim, eu ladrilhava aquilo tudo e jogava cloro em tudo aquilo. Mas a Jussara adora praia. E as minhas meninas também adoram praia. E Laura casou com um surfista. Então eu estou cercado. Então aí, lá pelas tantas, de vez em quando, elas conseguem me convencer. Vamos lá um pouquinho, vai com a gente, sua companhia é tão boa. E esses subornos? E aí eu fui, estava lá com a gente também, uma pessoa que conhecemos. E aí sentou uma família perto. E essa família perto, ali, de repente, o camarada dessa família lá, alguém da família, puxou lá uma conversa, mas tipo assim, poxa, que jogo ontem o do Flamengo, né? Coisas do tipo. Aí eu comecei a conversar com ele. Aí então, pois é, e tal, e coisa. Aí, de repente, essa pessoa que estava com a gente disse assim, porque isso é o resultado do pecado em nós, e quem nos salva do pecado é Jesus Cristo, que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e que manda o seu Espírito para mudar a nossa vida. E eu fiquei paralisado, a outra pessoa. Aí é claro, é óbvio, meu Deus do céu, é óbvio que a pessoa se assustou. Está numa praia, querendo bater papo, e toma ouvido adentro um discurso religioso desse, é claro que a pessoa se assustou. Aí parou o papo. Óbvio. Não foi para a praia para falar disso. Aí depois eu virei para essa pessoa e disse, ele estava só querendo conversar. E a gente ia conversar. E de repente, lá pelas tantas, sem citar a Bíblia, sem falar em religião, lá pelas tantas, eu teria uma excelente oportunidade para falar de amor, de graça, sem necessariamente ficar fazendo discursos doutrinários e bíblicos. Isso é ser da terra. Jesus foi um homem da terra. A mulher samaritana pediu água, ele pediu água à mulher samaritana, começaram a conviver. Lá pelas tantas, ele tocou na questão dela, de ser uma mulher carente, depois falou da água que ele vinha trazer. No decorrer da conversa, mas sem ficar citando Moisés, sem ficar citando Isaías. Ele não fez desabar sobre aquela mulher um monte de texto bíblico, nem fez desabar sobre aquela mulher um monte de discurso religioso. Ele só conversou com ela. Isso é testemunho. O que as pessoas querem ver na gente primeiro, até para confiar em nós, a gente quer que as pessoas acreditem no que a gente está falando sem nos conhecer. Conviva primeiro com essa pessoa, mostre a essa pessoa que você é capaz de amar, que você é uma pessoa mansa, que você é uma pessoa humilde, que você é uma pessoa confiável. Comece a mostrar as suas virtudes que o Espírito Santo cravou na sua alma e no seu coração. Comece a mostrar isso. E depois que você conquista a pessoa no conhecimento da virtuosidade que você é, naquilo que o Espírito Santo colocou na sua vida, veja se essa pessoa não vai se abrir para depois você falar do que quiser. Mas a gente quer que a pessoa engula, garganta abaixo, um discurso religioso, sem nem a pessoa conhecer a gente só assusta. Isso não é testemunho, isso nunca foi. Nós somos pessoas da terra, convivemos com pessoas da terra, todas elas têm os mesmos problemas que nós, todas elas têm, e nós temos os mesmos problemas que elas, as mesmas fragilidades, os mesmos medos, as mesmas ansiedades. É nessa troca dos humanos que somos que nós juntos descobrimos a graça de Deus por nós.
O meu grande sonho não é que a nossa igreja seja reconhecida por ter gente saindo pelo ladrão. O meu grande sonho não é que a nossa igreja seja reconhecida por ter cultos fervorosos. O meu grande sonho não é que a nossa igreja seja reconhecida pelo poder de comunicação e de mídia. O meu grande sonho não é que a nossa igreja seja reconhecida por ser uma igreja rica em doações. O meu grande sonho não é que a nossa igreja seja reconhecida porque é a igreja que mais trabalha na denominação. O meu grande sonho não é que a nossa igreja seja reconhecida porque vive em vigílias, em recitações bíblicas e em sacrifícios espirituais. O meu grande sonho não é que a nossa igreja seja reconhecida pelos grupos musicais que possui. O meu grande sonho não é que a nossa igreja seja reconhecida pela excelente localidade que ela tem. O meu grande sonho não é que a nossa igreja seja reconhecida por ser uma igreja que vence todos os campeonatos espirituais. O meu grande sonho é o sonho do Evangelho para a nossa igreja. O meu grande sonho é que a nossa igreja seja reconhecida porque ama como Cristo amou. A Igreja Batista de Barão da Taquara, que tem essa fonte de água viva, tem ao longo desses 84 anos, essa fonte de água viva jorrando. A Igreja Batista de Barão da Taquara, que tem o Espírito Santo, que foi derramado sobre ela para gerar o fruto ético do Espírito. E que a Igreja Batista de Barão da Taquara, cujos membros têm centenas de relações e relacionamentos espalhados por vários lugares nessa cidade, que a Igreja Batista de Barão da Taquara seja reconhecida como a igreja que ama como Jesus amou. É esse o grande sonho meu para Barão da Taquara, porque eu acredito de corpo e alma, e acredito de coração, que é o grande sonho do Evangelho para cada um de nós. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e vamos encerrar nosso culto.